Bom dia, igreja. Uma alegria estar com vocês aqui, ainda que virtualmente, com a grande maioria, mas é sempre muito bom adorar ao Senhor, é sempre muito bom ouvir louvores, e é uma honra ter a oportunidade de poder transmitir a mensagem de Jesus Cristo. Como o pastor Carlos acabou de dizer, ele então está nos liderando nesta nova série de estudos, Conflitos da Vida. Como o pastor colocou, Larry Coy, ele entende que os conflitos que vivemos na vida, eles residem na falta de aplicação de alguns princípios em nossa existência. E então o pastor ele está nos desafiando a pensar em alguns princípios, e dentre eles, nós vamos considerar hoje o princípio do valor pessoal. Exatamente. O princípio do valor pessoal, descobrindo o valor pessoal pela aceitação do eu. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para que possamos nos aprofundar no estudo deste princípio, a primeira questão que devemos tratar é sobre a autoaceitação. O que seria a autoaceitação? Bom, para isso, nós temos que primeiro passar pela autoestima, porque autoestima e autoaceitação estão muito próximas. A autoestima, na psicologia, ela é usada para descrever a maneira como a pessoa enxerga a si mesma, entende? Como a pessoa enxerga o seu próprio valor. Em outras palavras, a autoestima se relaciona a quanto você aprecia e gosta de si mesmo. Já a autoaceitação, ela é semelhante à autoestima, mas ela tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. A autoaceitação seria amar-se plenamente, com todas as suas virtudes e com todas as suas falhas. Em resumo, seria amar quem você é hoje, não quem você será ou quem você foi. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nessa questão, há um site www.psicologo.com.br e lá há um texto muito interessante sobre o que nós estamos conversando. Pois bem, autoaceitação, então, é gostar de quem nós somos hoje, não de quem nós seremos ou de quem nós já tenhamos sido. Em outras palavras, eu entendo que autoaceitação é estar de bem consigo mesmo. Esse é o princípio. E é uma excelente ferramenta contra o bullying, né? Porque como é que alguém pode querer fazer bullying sobre uma pessoa que se gosta? Você não vai dar atenção para o que aquela pessoa está dizendo. E se você tem dificuldade em praticar a autoaceitação na sua vida, eu gostaria de propor então agora alguns motivos de que você pode sim se autoaceitar do jeitinho que você é. O primeiro motivo para a minha e a sua autoaceitação é a criação. Vá comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, nós lemos: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E agora eu gostaria que você fosse comigo também ao Salmo 139, e gostaria de ler com você versículos 14 a 16. Salmo 139, versículos 14 a 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito
e determinado quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículos 14 a 16. O que esses versículos significam para você? Olha, esses versículos demonstram claramente que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mais do que isso, de acordo com o que lemos aqui no Salmo 139, antes mesmo que eu existisse, que você existisse, Deus planejou que nós fôssemos do jeitinho que nós somos. Sim, aceite isso. Deus te criou para você ser o que você é. Ora, isso me faz entender que eu tenho que aceitar. E tenho que aceitar e ser muito feliz, porque eu sou do jeitinho que Deus queria que eu fosse. Tem uma ilustração muito interessante, me parece que foi um caso real. Numa determinada igreja, uma igreja de usos e costumes, onde as moças, enfim, não podiam ficar usando nem maquiagem. Uma adolescente, bem na frente assim, da igreja, nos primeiros bancos, durante a pregação do pastor, ela começou a se maquiar. E aquele pastor ficou bravo. E aí ele olhou para a igreja e falou assim: igreja, o que Deus fez é perfeito. E toda a igreja, sim. Então o que Deus fez não precisa de maquiagem, porque já está perfeito. Bom, não vamos ser tão rigorosos quanto esse pastor. Fique tranquila, tá, Gabi? Você pode usar maquiagem, não tem problema, tá bom? Mas o que ele disse é interessante. O que Deus fez não é perfeito? Então não precisa de retoque. Ora, Deus fez. Então, amém. Tá bom. E quantas vezes a gente reclama, não? Eu, por exemplo, eu tenho essa minha altura desde os meus 12, 13 anos. Eu cresci muito e parei. Meus amigos continuaram. Eu queria ser da altura do Mateus, assim, imagina, né? Grandão, 1,90, pá. Tenho 1,70. Durante um tempo foi difícil para mim. Até que eu entendi, peraí, mas Deus me fez do jeitinho que eu deveria ser. E confesso a vocês, já viajei muito na vida. Quantas vezes eu fui levado, creio eu, pelo próprio Espírito Santo, a agradecer a Deus pela minha altura. Por exemplo, quando eu estava naqueles voos intermináveis, onde havia várias e várias fileiras de bancos, e eu estava à vontade. E amigos de 1,90 m estavam desesperados, porque não sabiam onde colocar a perna. E eu estava tranquilão. Glória a Deus. Mais do que isso, quando eu morei em Londres, participei de um culto, e lá eu ouvi o testemunho de um pastor chamado Moisés. Esse pastor, lá do Paraná, mas eu ouvi em Londres. Ele era deficiente físico. Ele contou à igreja que quando ele nasceu, ele tinha os pés para dentro, assim. Deus fez um milagre na vida dele, e ele consegue andar. Mas Deus não curou totalmente. Então ele tem sequelas. E na época do 11 de setembro, aquele ataque terrível que ocorreu nos Estados Unidos, vocês se lembram, muitos anos atrás, os aeroportos ficaram uma loucura. E ele já viajava muito pregando. E ele disse que estava na Alemanha. E ele viu toda aquela celeuma na hora de passar as bagagens pelo raio-x, e as pessoas tendo as suas bagagens devastadas. Mas quando chegou a vez dele, o oficial da alfândega olhou para ele e viu a situação dele, e se compadeceu e deixou a bagagem dele passar numa boa, sem mexer em nada. E ele disse que naquele momento ele olhou para cima e falou assim: ei, te louvo. E agradeceu a Deus, porque se não fosse aquela situação, ele também seria submetido a tudo o que eles passaram. Mas você pode estar dizendo: ah, mas isso é muito pouco para você querer dizer que eu devo me conformar com o que eu sou. Então eu quero que você agora veja, o pessoal da mídia vai mostrar para você, a foto de um rapaz chamado Nick Vujicic. Aqui houve uma falha na transmissão do som, mas a ideia é, se o Nick se aceita, qualquer um pode se aceitar. Veja, mesmo ele com tanta dificuldade decorrente dessa grave deficiência física que possui, mesmo assim ele é feliz, porque ele entregou a sua vida a Cristo e compreendeu o plano de Deus para a vida dele. Constituiu família, uma linda família. Ora, se ele é feliz, mesmo com tanta deficiência, significa que todos podem ser felizes em Cristo. Por quê?
O Senhor tem um plano até mesmo para as nossas deficiências. Até os defeitos que eu e você temos, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para nós. Mas há mais um motivo que eu quero compartilhar com você, para que nós realmente nos autoaceitemos. A redenção, amados. Veja o que João disse no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Efésios 2,10 nós lemos, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Querido, se Deus me aceitou do jeito que eu sou, então eu acho que eu também posso me aceitar, você concorda? Se Deus, que é o Deus onipotente, o Deus santo, o Deus imaculado, o Deus único, aceita a mim e a você do jeito que nós somos, eu creio que nós podemos nos aceitar também. Se a despeito de quem eu sou, Deus me salvou, louvado seja o Senhor. Olha, você tem que se lembrar que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fôssemos dele. Ou seja, antes que eu e você nascêssemos, nós crentes em Jesus Cristo, Deus já sabia como nós seríamos, com todas as nossas qualidades e com todos os nossos defeitos, e ainda assim, Ele nos escolheu, Ele nos redimiu, nos escolheu para estarmos junto dEle. Então eu creio que só isso já é um motivo mais do que suficiente para que a gente se aceite. Mas ainda mais um motivo, vamos lá. Terceiro motivo para a minha autoaceitação, e agora especificamente para nós, crentes em Jesus Cristo. Somos filhos de Deus. Mateus 6, 26, observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? É lógico que sim, porque nós somos filhos. Eu não sou apenas criatura. Deus me salvou, Deus me adotou, Deus me ama. É por isso que eu não apenas posso, mas eu devo me aceitar. Deus me ama, desse jeitinho que eu sou, do jeitinho que você é. Ele te ama. Ora, desde que eu fui adotado por Deus, eu não posso pensar que eu sou qualquer pessoa. Eu não sou qualquer um. Você que foi adotado por Deus, você não é qualquer um. Você é um filho de Deus por adoção. Mais um motivo para que nós nos autoaceitemos o sublime propósito de Deus de restaurar a imagem dele próprio nos seus filhos. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso mesmo. Deus está restaurando a sua imagem em mim. Deus está restaurando a sua imagem em você, que é crente em Jesus Cristo. Por isso nós podemos nos aceitar, porque sabemos que, embora não sejamos perfeitos, que tenhamos muito ainda a melhorar, o processo já começou. Deus já está restaurando a imagem dele em nós. Eu acho que a gente poderia colocar um cartaz no pescoço, assim, sabe, dizendo, desculpe o transtorno, estamos em obras. Quando alguém olhar para você, Leandro, e falar, pô, Leandro, estou em obra. Eu estou muito melhor do que eu era ontem, mas ainda falta muito. Eu sei disso, porém eu estou em obras. Quando alguém olha para mim, me perdoem pelos meus pecados, eu me arrependo, estou procurando melhorar, não me alegro, eu não tenho orgulho deles, ao contrário, eu quero me livrar deles. Procuro não errar, mas olha, me perdoe, eu estou em obras. Deus está me transformando. Eu estou bem melhor do que eu era 10 anos atrás, mas eu sei que se Deus me der mais 10 anos de vida, ou 20, ou 30, lá na frente eu vou ter que estar muito melhor do que eu sou hoje. Deus está me transformando, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não porque eu seja perfeito, porque você seja perfeito, mas porque Deus é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E Ele está fazendo a obra. Não é maravilhoso isso? Então, você, crente em Jesus Cristo, você tem mais do que motivos para realmente se autoaceitar. Você é o plano de Deus para a sua vida. Você pode se autoaceitar porque Deus planejou que você fosse assim. Cuidado, isso não quer dizer que você vai se conformar com seus pecados, com seus erros, com seus defeitos.
Porque Deus quer que você se aprimore. Deus quer que você prossiga e siga em frente, buscando sempre ser mais parecido com Ele. Tudo bem? Podemos continuar? Ok. Então, agora que nós já conversamos sobre autoaceitação, nós temos que conversar um pouquinho sobre os problemas que podem surgir pela falta da autoaceitação. Aquelas pessoas que não gostam de quem elas são. Isso é terrível, gente. E como hoje a sociedade tem, ao invés de ajudar, atrapalhado. A gente vai conversar mais sobre isso. Aquela pessoa que não gosta de quem ela é, que não se autoaceita, primeiramente sofre um impacto terrível na sua autoestima. E, consequentemente, vai gerar uma falta de cuidado pessoal. Pode perceber, quem não se autoaceita, quem não gosta de si mesmo, não se cuida. Porque a gente não vai cuidar do que a gente não gosta. Então, quando você vê alguém muito desleixado, alguém que não dá bola para a saúde, não dá bola para a própria higiene pessoal, olha, pare para conversar com essa pessoa, ore por ela, se possível, ore com ela, e normalmente você vai ver que essa pessoa tem um problema de autoestima baixa. Ela não gosta de quem ela é. Por isso nós temos que combater esse mal terrível e entender que nós devemos valorizar o nosso eu, quem nós somos. Outro problema também, quando você não se autoaceita, é que surgem grandes barreiras no desenvolvimento e na realização pessoal. Normalmente a pessoa se sente incapaz, ela não tem motivação. Porque pense comigo, se a pessoa não gosta de quem ela é, ela vai começar a se desmotivar para fazer qualquer coisa na vida. Vem aquele pensamento maligno, por que eu vou fazer isso? Eu não valho nada mesmo? Olha só, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, repreenda isso na sua vida, em nome de Jesus. Porque a autoaceitação é muito importante para nós vivermos bem. Porque quando ela falta na nossa vida, começam a surgir dificuldades nos próprios relacionamentos interpessoais, porque a baixa autoestima, ela gera um impacto emocional negativo enorme na vida. Pode perceber, a pessoa que tem esse problema de autoestima, de autoaceitação, sofre uma grande insegurança, e normalmente surge aquele pensamento na mente da pessoa, se eu, que sou eu, não gosto de mim, como é que alguém vai gostar de mim? Mas há uma solução para esse martírio, porque não se autoaceitar é um martírio, gente. Eu imagino, eu nem sei se eu consigo imaginar o sofrimento de quem passa por isso. Mas a solução é entregar a Deus o aperfeiçoamento das boas qualidades interiores. Porque olha, se por um lado eu insisto aqui em dizer que ninguém é perfeito, por outro, ninguém é totalmente imperfeito. Todo mundo tem qualidade. Todo mundo tem alguma qualidade. Então, se é certo que você que está me ouvindo tem defeitos, sem te conhecer eu já digo também que é certo que você tem qualidades. A pior pessoa do mundo, ela pode ter 99% de defeito, mas eu acho que 1% de qualidade, até ela tem. Acho não, tenho certeza. Todo mundo tem qualidade. Então, consciente disso, como é que a gente deve lidar com as qualidades e com os nossos defeitos? Eu penso o seguinte, as nossas qualidades, vamos aprimorá-las. Vamos aprimorar nossas qualidades com a ajuda de Deus, para a glória do Senhor. E os nossos defeitos? Vamos corrigir o que for possível. Vamos corrigir, vamos isolar aquela parte do nosso caráter, da nossa vida, que não for possível corrigir, sabe? Mas o que for possível eu corrijo. Deixa eu deixar mais claro. É assim, eu tenho um comportamento errado, não tenho? Que eu identifiquei na minha vida? Identifiquei, é esse comportamento. Vou corrigir isso aqui, vou parar de ter aquele comportamento, vou me santificar a Deus, vou glorificar o Senhor com a minha vida, pedir para Deus me ajudar e estudar a Bíblia, pedir ajuda, às vezes até de irmãos ali, companheiros na luta mesmo ali, de servir ao Senhor no reino de Deus, e vamos lá e vamos mudar de vida. Amém? Aí talvez tenha um ponto que seja mais complicado, que você sabe que, cara, se eu entrar nessa via, eu não vou conseguir mais. Então, esse comportamento que você sabe que é tão perigoso e é errado,
Isole ele na tua vida para você nunca mais cometer. Para deixar mais claro, um exemplo. Tem muitas pessoas que têm problema com drogas. Certo? E aí você consegue deixar a droga, você se converteu e você deixa a droga. Maravilha. Você não vai ficar evangelizando em boca de fumo. Tem pessoa que tem problema com pornografia, com sexo ilícito, se converte, o cara se arrepende e não peca mais. Você não vai num prostíbulo evangelizar. Tem pessoa que tem problema, por exemplo, com álcool. O cara se converte, ele deixa o álcool. Você não vai nas festinhas confraternizar com champanhe. Está entendendo o que eu estou falando? Temos que corrigir, sim, mudar o nosso comportamento. E aquelas situações mais terríveis, que você sabe que ali é o ponto fraco, olha, fuja. Fuja, procure isolar para nunca mais cometer aquilo. Eu acho que a gente tem que fazer, acho não, eu tenho certeza, a oração que nós lemos no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Façamos essa oração, porque não se autoaceitar gera enormes problemas. E aí vem toda aquela narrativa de ideologia de gênero que tem se usado isso para trazer as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Ou melhor, para levar, não é, as pessoas cada vez mais para longe de Deus. Gente, essa história de que você pode ser o que você quiser, eu quero ser o que Deus deseja que eu seja, porque aí reside a felicidade. No plano de Deus para a minha e para a sua vida. Você está me entendendo? Mas vamos terminar. Vamos terminar falando agora sobre um extremo que tem que ser evitado. Ok, eu tenho que me autoaceitar. Ok, eu já sei que a falta de autoaceitação gera grandes problemas na vida, porém, cuidado com a excessiva valorização de quem você é. Eu quero dizer, há problemas que são criados pela autoestima excessiva. Como a gente costuma dizer, o narcisismo. Vamos com calma. Leia Romanos capítulo 12, versículo 3 comigo, nós já estamos terminando. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu trabalhei bastante com adolescente também, e era engraçado, muitos anos atrás, às vezes eles chegavam e diziam assim, você conhece aquele lá? Aquele é amigo da Tássia. Como assim? Ela está se achando. Entendi. Tem gente que vive se achando. Cuidado. Você não deve ficar se menosprezando, mas também pare de se considerar além do que você realmente é. Olhe para você e veja quem você é de fato, nem menos e nem mais. Porque quando você tem uma autoestima excessiva, você pode, por exemplo, ter dificuldade em reconhecer os seus próprios erros. Tem um indivíduo na Bíblia que, infelizmente, ilustra isso. O rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 a 3, a gente vê uma conversa de Samuel com Saul, onde Samuel dá a ele uma mensagem de Deus. Resumidamente, Samuel diz para Saul, olha, o Senhor dos Exércitos manda dizer que ele vai castigar Amaleque. É quase um trava-língua, né? Amaleque. Ele vai castigar Amaleque pelo que fez a Israel. E aí, a ordem de Saul era que ferisse Amaleque e destruísse totalmente tudo que ele tivesse. Era realmente uma punição ali de Deus àquele reino. O que Saul fez? Bom, ele não fez o que Deus mandou. Ele poupou algumas pessoas. Eu vou ler para vocês, fica mais fácil. Vamos ler agora 1 Samuel 15, versículos 12 a 21. Acompanhem comigo. É um trecho longo, mas vale a pena você prestar atenção. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo. E eis que levantou para si um monumento.
e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Porque voltando um pouquinho, naquela conversa que Saul teve com Samuel, ele disse, olha, depois eu vou me encontrar com você em Gilgal. Então tá bom. Continuando então aqui o texto. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, olha só Saul chegando, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Poxa, se parasse por aqui, você ia dizer, olha, ele foi muito obediente, hein? Fez direitinho tudo o que Deus mandou. Porém, olha só, vamos continuar. Aí, Samuel olhou para ele e falou, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Você está falando que você fez tudo, mas e esses animais aí? O que eles estão fazendo aqui? Não era para você ter destruído tudo? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Lá vem ele com desculpa de novo, percebeu? E ainda jogando na conta do povo e dizendo que aquilo era para a glória do Senhor. Olha, Deus está muito mais interessado na nossa obediência do que nos atos de adoração. Continuando. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Bom, enfim, vocês percebem que Saul não entendeu? Mesmo Samuel dizendo para ele, cara, você pecou. Você não fez o que Deus mandou. E ele continuou incessantemente dando desculpas ao seu pecado. Esse é o problema da autoestima excessiva. A pessoa tem dificuldade em reconhecer o próprio erro. Quando você tem uma visão correta de quem você é, você tanto pode receber elogio, quanto pode receber crítica. Você não vai ficar ofendido. Porque você se conhece. Você sabe quem você é. Quando alguém te elogia em excesso, você até fala, olha, você exagerou. Eu não mereço esse elogio. Porque você sabe que até este ponto você merece, daqui para lá não. Por isso também um parênteses, cuidado, tá? Porque tem crente que não gosta de receber elogio. Você já conheceu pessoa assim? Que você elogia a pessoa, não, imagina. Eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso. Gente, receber elogio não é pecado. Se sentir bem por ter recebido um elogio não é pecado. Porque não adianta nada alguém chegar para você e falar, tocou bem hoje, hein? Aí você falar assim, não, imagina, toquei nada. E lá no fundo está assim, toquei mesmo, detonei. Pô, que mentira. Não, fala, não, obrigado. Agradeça, obrigado. E se quiser, glória a Deus por isso. Acabou. Agora também quando alguém nos critica, olha, você cometeu um erro. Não adianta a gente falar, não cometi, você sabe que cometeu. E quando você está bem com você, você fala, realmente cometi. Mas vou melhorar, desculpa, e vamos lá, vamos em frente. Também não vai ficar deprimido, porque tem gente, é a geração mimimi, vocês já ouviram falar sobre isso? Olha, desde o seminário eu ouço isso, hein? Faz tempo, hein? Você não pode criticar. Você fala para a pessoa assim, olha, você não cometeu, não foi legal. Acabou com a pessoa. Vai ficar num quarto escuro. Não vai querer ver mais ninguém. Para que isso? Que bobagem! E eu fico muito preocupado, em particular, com os nossos meninos. Porque hoje em dia, está aqui até um tema para o pastor desenvolver depois, hein, pastor? Fica o pedido. A masculinidade no século XXI. Como os homens têm sido cerceados. Nós somos homens. Já vimos aqui, assim como as mulheres, criados à imagem e semelhança do Senhor, mas nós somos homens. Fomos feitos fortes para aguentar mesmo os momentos difíceis da vida. Nós somos como somos, até mais grosseiros do que as mulheres, e somos mesmo. Porque é para isso, é para aguentar pancada. Para proteger as mulheres. E como tem homem hoje em dia, correndo para debaixo da saia de mulher, que é isso?
Temos que usar assim, pedir ajuda e contar com a ajuda das mulheres, que são bênção de Deus. Mas peraí, amigo, você é homem. Sabia que na Segunda Guerra Mundial, ou melhor, na Primeira Guerra Mundial, sabe qual era a idade dos pilotos da Primeira Guerra Mundial? 22, 23 anos. E hoje em dia a gente vê marmanjo de 40 anos agindo como se fosse adolescente. Seja homem. Segundo problema da autoestima excessiva, desprezo pelos outros. Ah, gente, como é complicado. Já viu aquelas pessoas que acham que ele é o bombom, o bam, e despreza as outras pessoas, gente? Veja o que nós lemos em Lucas, capítulo 18, versículo 10 a 12. Isso não é novo, não, isso é antigo. Lucas 18, 10 a 12. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. E aí o final da história você sabe. Quem subiu justificado para sua casa foi justamente o publicano, que estava lá: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E não o que se achava o bonzão aqui. Esse é o problema da autoestima. Você perde a noção de quem você é, você começa a não reconhecer seus erros, e você começa a desprezar os outros. Não caia nesse erro, meu irmão e minha irmã. Fuja disso. E, em último lugar, um grande problema criado pela autoestima excessiva é aquela postura de negação com relação à sua real situação da vida, sabe? Você passa a adotar um discurso que não aponta para a realidade. Você passa a ter uma preocupação muito grande em passar uma imagem que não é a verdadeira. Quero ilustrar este último ponto, já estamos terminando, com Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 e 18. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja só o versículo: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando você tem uma autoestima exagerada, você perde a noção da realidade e começa a querer passar para as pessoas uma imagem de quem você não é. Isso é terrível. Cuidado, amados. Valorize sim quem você é, mas na medida certa. Aceite que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Deus te criou do jeito que você é, porque Ele tem um plano na tua vida, para que você aprimore as suas qualidades e deixe os seus defeitos para a glória de Deus. Cuidado. A falta de autoaceitação traz inúmeros problemas. E, por favor, não tenha uma autoestima excessiva. Finalizo com o versículo que nós já lemos de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém?